que são membros da igreja. Nossa igreja tem 2 cultos diferentes no domingo. O de manhã é diferente do de noite, novas pregações, mensagens, louvores. Todavia, nesse período de pandemia, nós resolvemos fazer 2 cultos iguais, exatamente para isso. Hoje a frequência de manhã foi igual a essa. Poderia, se viesse o dobro, teríamos ali fora, né? Mas os irmãos têm essa opção de escolher um dos cultos para estar conosco. Tão logo a gente sinta a segurança e mude de faixa as entidades governamentais nos permitam estar mais liberados de alguns protocolos, aí nós vamos acrescentando, né? Algumas coisas, voltando com o culto da quarta, daqui a pouco mais, voltando com o culto das mulheres, terça-feira, 3 horas da tarde. Isso em breve, se Deus quiser, irá acontecer, até porque as mulheres, elas se reunirão ali fora, né? É à tarde e não terá problema. Mas ainda não estão definidos assim. Estamos conversando, orando a Deus, vendo tudo com muito critério para que não haja nenhum problema. Amém? Queridos, domingo passado eu preguei baseado no livro de Apocalipse e hoje de novo vou estar. Domingo passado eu falei em Apocalipse 19, hoje nós vamos abrir em 21, Apocalipse 21. Vou ler 3 versículos e vou segurar o versículo 5 como base da mensagem desta noite. Apocalipse capítulo 21. Ainda aos irmãos visitantes, nós temos aqui os versículos publicados, porque nós usamos uma versão, às vezes o irmão usa outra versão. Não há muita diferença, mas se você se sentir melhor, pode acompanhar pelo telão. Mas nós estamos lendo na versão revista e atualizada da King James. Diz assim, versículo 5. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A todos quantos tiverem sede, lhes darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Vamos repetir só a parte A do versículo 5, até onde diz, termina aí no coisas, né? No 3, 1, 2, 3. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Pai, estamos aqui, Senhor, com temor e tremor, porque entendemos que o Senhor vai falar agora com a tua igreja, vai falar comigo, vai falar conosco, Senhor, através da tua santa palavra. Senhor, nesse momento, muitas vezes o inimigo tenta nos desviar a atenção, tirar o foco, mas em nome de Jesus eu peço, Senhor, que nós tenhamos a paciência de ouvir detalhe por detalhe, e não só ouvir, captar, apreender e usar na nossa vida. Nós oramos crendo que já recebemos, em nome de Jesus. Amém. Sempre eu vou estar reprisando isso, relembrando, sempre, que tudo começa no coração de Deus, com o propósito que Ele tem, e o propósito que Ele tem, antes da fundação, é de que um dia Ele estaria nos levando um povo dele para morar com Ele. Deus sempre quis habitar no meio do seu povo, sempre. Quando sai do Egito, para apresentar essa figura, Ele já manda construir, orienta, né?
ordena a Moisés para a construção do tabernáculo e diz, por quê? Ele diz, é porque eu quero estar no meio do meu povo. Se há uma coisa que Deus quer, é estar no meio do seu povo. Se você um dia disse assim, eu não gosto de estar no meio do povo de Deus, eu queria te lembrar, tem um que gosta muito, é Deus. Então procure gostar, porque onde Ele está no meio do louvor, Ele habita no meio do louvor, onde 2 ou 3 estão reunidos no nome dEle, não onde 2 ou 3 estão reunidos. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no seu nome, ali Ele estará. Então, para que isso aconteça, Deus preparou um projeto, e Ele sabia que Ele ia oferecer Jesus com a sua graça, que é um favor imerecido, mas graça, um favor de quê? Se eu não precisava de favor nenhum. Então Ele sabia que o homem iria pecar, e que Ele entraria com Jesus e com a sua graça, para que o homem utilizasse de Cristo para chegar até Deus. Não tem outro jeito. Não há outro jeito. Pastor, e se eu não errar? É impossível você não errar. Porque Deus não que planejou para você errar. Pela sua presciência, Ele sabia que isso iria acontecer. E Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e esse homem é Adão e Eva. Mas depois que eles pecam, a Bíblia diz lá em Gênesis, que a partir dali todos que nasceram foram feitos à imagem e semelhança de Adão. Ou seja, não com a cara do Adão, como também nós não somos a cara, não sei como é que é o rosto de Deus, né? Mas feitos à imagem e semelhança do caráter. Então nós temos uma natureza pecaminosa. Mas se Deus não providencia um antídoto para isso, nós não subsistiremos. E Ele prepara Jesus para que isso aconteça. E o que vai acontecer nesse processo, até que lá cheguemos, é que algumas pessoas vão perder o foco e vão ver que realmente estão falhos e estragados, e vão se perder, vão se desviar, não vão aceitar ou vão achar que não tem valor algum. Então, primeiramente, eu quero destacar aqui 3 pontos nessa mensagem. Primeiramente, nesse propósito de Deus, o que precisa acontecer? Nós precisamos reconhecer, parece uma coisa simples o que eu vou falar, mas nós precisamos reconhecer que somos falhos. Porque se não reconhecermos que não somos falhos, nós não reconhecemos que precisamos de Jesus. Parece óbvio, mas é tão difícil, irmão. Não basta você ser santinho, bonzinho, não falar palavrão, não matar, não roubar, não adulterar, e ainda assim, além de não fazer coisas erradas, você ainda fazer o bem, dar esmola. Então isso não te leva ao céu. Mas isso é produto daquele que tem Jesus. Ele não faz por acaso, ele faz por convicção, por propósito. Reconhecer que nós temos falha é o contrário de Satanás, que ele não reconhece, ele acha que ele é soberbo. Ele foi expulso do céu pela sua soberba. Ele queria ser igual a Deus, ele queria estar no mesmo nível de Deus. Quando a Bíblia diz que aquele que se humilhar ou humilhar-se será exaltado, essa exaltação é exaltação feita por Deus. E humilhar é quando nós admitimos, quando nós reconhecemos que nós temos essas falhas, e aí então Ele pega essas nossas falhas, toma para si, paga com a vida dEle e nos exalta como vencedores. Mas irmãos, Ele não tem nenhuma pretensão que você possa, sabendo que tem falha, reconhecer que tem falha, que você possa mudar sozinho. Porque Ele sabe que você não pode. Ele sabe. Não é que você não consiga, você pode achar que consiga, você não pode. Deixa eu usar uma palavra forte, você está proibido de mudar sozinho.
Porque se você mudar sozinho, você não deu a Jesus a oportunidade de fazer a obra na sua vida. E com a sua obra, você não vai para o céu. Você vai com a obra dele. Quando você entende isso? Quando nós começamos a igreja aqui, alguns irmãos até ficaram, porque recebemos muitos irmãos, batizamos alguns no início, hoje já batizamos muito mais, até mais. Recebemos alguns irmãos, e essa igreja no início, ela tinha uma característica interessante, porque tínhamos aqui pessoas que vieram de várias denominações, mudaram-se para cá, para essa região recebe muitos moradores, vem do Rio, vem de outros bairros de Niterói, e quando um dia nós descobrimos, nós tínhamos aqui, dentro da igreja, pessoas que vieram da Batista, da Assembleia, da Metodista, Presbiteriana, Nova Vida, Vida Nova, tinha de todos. Então, cada um tinha um sentimento diferente, e nós precisamos de ir passando a visão que Deus nos dava. A visão não é minha, a visão é de Deus, é aquilo que está na Bíblia. E uma das visões que eu percebi que alguns irmãos não se rebelaram, mas chegaram até a comentar comigo: pastor, mas o senhor tem certeza que isso está certo? Eu falei assim: olha, até agora eu tenho pelo que eu vejo na Bíblia, que eu vou falar agora. Mas você pode ter certeza absoluta que se eu estiver equivocado, não tenho nenhuma preocupação com isso. Sabe por quê? Porque eu sou dirigido pelo Espírito Santo. E ele vai me cutucar ali na frente, vai me dar uma saculejada. Ou, não é isso não, é para cá, é para cá. É que eu aprendi que para nós sermos batizados, aceitando a Jesus e batizar nas águas, eu tinha que ficar muito perfeito, que se eu não ficasse perfeito, eu não podia batizar, eu não podia ter nada de errado. Mas a Bíblia começou a me mostrar, eu lendo, a Bíblia não é um versículo, a Bíblia não são 2 versículos, é que se eu fizer toda a parte de regeneração que o Espírito Santo faz a partir do batismo, ele não tem mais nada que fazer. E segundo, é muita pretensão eu achar que eu vou dar uma aula de 6 meses, 1 ano, para uma pessoa, diz, agora sim, agora essa pessoa está digna de ser aceita por Jesus. Olha que petulância minha. Mas por outro lado, nós não podemos ser inconsequentes a ponto de pegar a pessoa e dizer assim: o que você fala? Não, eu sou perdido, não tem problema não, Jesus é bom, Jesus é amor, mergulha ele, pronto, você está batizado. Não, nós precisamos saber a pessoa: você tem esse erro? Você quer deixar esse erro? Pastor, isso é um vício, eu não consigo. Não perguntando se você não consegue, eu já sei que você não consegue. Aliás, tem um que antes de mim sabe que você não consegue. Jesus, em João capítulo 15, versículo 5, ele diz: sem mim, nada podeis fazer. Mas eu quero saber se você quer. Você está disposto a... Porque o batismo não é o fim, o batismo é o início. E algumas pessoas não entendiam muito bem aquilo. O batismo é a chancela que você dá, que você diz: Senhor, eu autorizo que o Senhor mexa na minha vida. Porque nós temos que autorizar. Ele é um cavaleiro gentil. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entro e ceio com ele. Ele não arromba. Jesus não entra pela porta de fundos, não entra pelo telhado, não entra pela janela, ele entra pela porta principal, porque ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor do Senhor, mas ele precisa ser convidado. Então nós nascemos com o que chamamos de, desculpem irmãos, veja até o fim da mensagem para não entender isso bem, com defeito proposital, posso chamar assim? Um defeito proposital, ou seja, havia um propósito de Deus. Ele sabia que nós não iríamos aguentar, sem Jesus nós não conseguiríamos. Tem um corinho que diz, né? Não dá, sem Jesus não dá, não, e não dá mesmo, não. Com Ele a gente tem que ser muito fiel e muito perseverante. Você imagina sem Ele? Não há a menor hipótese. Então reconheçamos que somos falhos, e por isso precisamos de conserto. Precisa. Isso chama-se humilhar, eu preciso. Mas aí entra o ponto número 2.
Muitas vezes nós reconhecemos que somos falhos e já damos o veredito e avisamos para Jesus: Jesus, eu sou assim, assim, não tem jeito não, hein? Não adianta só insistir não, comigo. Às vezes nós não falamos comigo, isso é muita humildade. Às vezes eu falo com aquele ali, não tem jeito não, pai. Senhor, aquele ali, aquela ali, não há condição. Então o segundo ponto é que acreditemos que realmente existe solução para a nossa vida. Você sabe por que as pessoas se suicidam? Só tem uma razão: porque eles acreditam que não tem saída para o problema que gerou esse suicídio, ou que vai gerar esse suicídio. Não tem outra razão. Por que ele suicida? Ou porque ele está numa depressão profunda e ele acha que não pode sair, ou porque ele está com uma dívida muito grande e ele acha que não vai pagar, ou porque ele tem uma enfermidade e ele acha que Jesus não pode curar, ou ele não tem convicção da sua salvação. Ninguém é tão pecador e tão miserável que não possa ser alcançado por Cristo. Eu quero que você alcance isso. Quando nós vamos construir uma casa, e aqui tem pessoas que constroem, que eu sei, mas se você não constrói para os outros, você já participou da construção da sua. Eu duvido que você, ao construir, vai procurar o pior cimento. Qual é o ferro mais barato que tem? Eu quero esse. Não, você procura lá o ferro de melhor qualidade. Não vou falar que senão vou fazer propaganda, eu tenho que ganhar um dinheiro aqui. Tijolo, cimento. Estou falando aqui, tubos e conexões. Estou certo ou estou errado, irmão? Mas Jesus não, ele, para construir a igreja dele, ele pegou o ferro torto, o tijolo quebrado, o pau bichado, juntou isso e fez uma igreja. Por quê? Porque para Jesus nós temos solução. Irmão, eu não quero que essa mensagem fique em você, eu quero que ela vá além de você. Você deve conhecer pessoas que, se esperasse um pouquinho mais, ou se tivesse uma palavra sua ou de alguém, não teria se separado, não teria assassinado alguém, não teria se matado. Se você tivesse chegado 10 minutos antes. Então essa palavra, ela precisa ser dita para dizer: tem jeito, tem solução. E vou te contar um segredo. É um segredo, mas eu sei que você conhece esse segredo. Quanto pior a situação, mais aí que Jesus gosta de atuar. Porque é muito fácil, você faz. Amém? Quando tudo parece assim, agora não tem saída, aí ele entra. Ele entorta o entendimento. A palavra de Deus diz que ele fez as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele fez as que não são para confundir as que são. Eita Jesus, esse é meu Jesus. Ainda desse ponto, dentro desse ponto que acreditemos, que devemos acreditar que realmente é a solução para a nossa vida, há um desejo e um propósito enorme de Jesus em nos tornar parte do corpo dele. Note, irmãos, em Coríntios, ele fala, e há outras colocações também, mas o apóstolo Paulo é bem enfático nisso, que nós fazemos parte do corpo. Em Efésios, diz que nós somos também o corpo de Cristo, e ele é o cabeça. Então, se ele tem um desejo, você acha que Jesus é tão pouco inteligente que quer para si ou para a sua cabeça um corpo todo estragado? Ele disse: eu não vim para os que são sãos, ou não vim para os sãos, mas para os doentes. A terceira coisa que nós temos que caminhar e buscar é que aceitemos, isso é tão importante. Eu queria que você, nesse item número 3, você guardasse bem. Se você puder escrever, escreva, porque eu vou falar de novo uma coisa tão óbvia, mas como ela assalta a gente, como ela nos pega
toda hora está pegando uma pegadinha com a gente. É que aceitemos a nova vida. Então Jesus nos comprou, nos dá uma nova vida. A Bíblia diz que somos novas criaturas, morremos para a vida anterior e Ele vai nos fazer novo. Então aceitemos a nova vida, valorizando o quê? O presente, como eu estou agora, e o futuro. E deixando completamente para trás, enterrado, o passado. Irmãos, eu não sei se você conhece, mas eu conheço um montão de gente que adora o passado, ruim. Adora o passado? Ruim. Ah, pastor, mas eu gosto do meu passado bom. Mas o seu presente precisa ser melhor do que o seu passado bom. De glória em glória nós temos que andar. De vitória em vitória nós temos que andar. Eu costumo dizer assim, hoje, como é que você está? Eu digo, eu estou melhor que ontem, mas eu estou pior que amanhã. Aí a pessoa toma um susto, que é isso, pastor? Pior? É pior que amanhã. Amanhã eu estou melhor que hoje. É assim que nós temos que ser. Por quê? Se nós confiamos que Jesus está mexendo na nossa vida, transformando as coisas, tirando aquilo que é preciso tirar para que nós entremos com Ele no céu, nós temos que entender que o passado, ele precisa ficar para trás. Você pode até lembrar, puxa vida, era assim, assim, assado, mas você não pode ficar admirando o teu passado ruim. Eu me lembro que, quando eu me mudei, comprei um terreno, morei lá 14 anos, e eu fui o primeiro a construir naquele condomínio. E aí, começamos a construir um dinheirinho que nós tínhamos guardado. A minha sogra tinha vendido a casa dela, ia nos ajudar, ia morar conosco. Nós fizemos uma casa razoavelmente grande, contando com ela, contamos com as 2 filhas. E no meio desse processo, nós sofremos uma reviravolta financeira na empresa que eu tinha, que não precisa ser comentado, mas enfim, entrei de gaiato no navio. E ali a casa ficou por terminar. Interessante. Morei ali alguns anos, pelo menos 4 anos, só no tijolo, não tinha emboço, nem de fora nem de dentro. Ah, pastor, isso é feio? Não, mas estraga a casa. A chuva, o emboço não é para ficar só bonito, mas é para cobrir, é para proteger. E assim foi. Passado um tempo, eu ganhei um dinheiro, fui trabalhando e consegui emboçar apenas a minha casa por dentro. Só emboçar. Então, quando alguém chegava lá em casa, não tinha ainda, o teto não tinha rebaixado, você viu os tijolos, não tinha cobertura do teto, os fios eram todos, eu falava que eram fios italianos, eram fios, pendurados assim, um bocal, eu falei, isso é tudo italiano, é lustre italiano, as pessoas riam, e levava na brincadeira. Mas um dia, um dos meus genros recebeu um dinheiro, estava trabalhando numa empresa, recebeu um dinheiro muito grande, muito bom. Ele podia ter comprado um carro para ele. Ele disse assim, pastor, quanto é que você acha que dá para terminar essa casa aí? Eu disse, não tenho ideia, mas mais ou menos tal. Era um valor que dava para comprar um automóvel, não um automóvel zero, mas... E ele disse, então, eu vou pagar o término da sua casa. Então, ali ele pagou, emboçou por lá de fora todo, pintou do lado de fora e lá de dentro, rebaixou o teto, pintou tudo, colocou porta onde não tinha, ou seja, ele terminou, ele concluiu a casa para mim. Imagine agora, que de vez em quando, assim, minha casa tinha tijolo, que saudade daquele tijolo. Eu encostava no tijolo, era tão bom sair farelo do tijolo. Quando muito eu posso dizer, puxa vida, como Deus abençoou, como Deus foi bom. Era assim, agora é assim. Graças a Deus. Mas preste atenção numa coisa. Cristo faz novas todas as coisas na nossa vida, não para exibir um troféu do que Ele é, e do que Ele é capaz, mas para formar discípulos dEle, filhotes dEle, para trazer multiplicadores dEle. Resultado,
Toda pessoa que ia lá em casa, ou quase toda, rapaz, mas ficou bom, hein? Quem fez isso daqui? Eu falei assim, foi um gesseiro assim, é bom esse gesseiro? Muito bom. Ele, rapaz, que trabalho. Me dá o telefone dele. Quem fez aquilo ali foi o pintor tal. Quem fez aquilo ali foi o encanador tal. O que Jesus quer conosco? É que quando Ele olha para a nossa vida, quando alguém olha para a nossa vida hoje, e sabe como éramos antes, um emboço, a pessoa pergunta, o que aconteceu contigo? E você aí não pode negar fogo. Aí você não pode. Aí você tem que entrar com, isso chama gratidão, você tem que entrar com um multiplicador. Você diz, olha, você quer saber? Jesus mudou a minha vida, eu era perdido. Me lembro, já contei isso aqui na igreja algumas vezes, mas vale a pena contar de novo, sempre tem alguém que não ouviu. Os visitantes aqui com certeza não ouviram. Os que foram recebidos na igreja há pouco tempo também não ouviram. Eu um dia fui cantar numa igreja, já há uns anos, lá em Teresópolis, e quando acabou o culto, o pastor falou assim, tem um lanche ali, para o irmão e para a irmã. Ele sempre muito carinhoso, deixava um lanche para a gente. E aí, eu falei, pastor, eu estou aqui com a minha maleta, tinha um monte de coisa, eu tinha fechado ali a mesa que eu estava vendendo uns CDs do lado de fora da igreja, assim, uma maleta pesada, umas coisas, deixa eu guardar, meu carro estava do lado de lá da rua, assim, mais afastado um pouquinho, um estacionamento assim, na rua mesmo. Deixa eu lá guardar, não, vai lá, fulano, acompanha ele aqui. Aí, não sabe aquele guarda-roupa, um afrodescendente, não pode falar um negão, né, senão o nego, né, mas bonito, o cara já estava bonito, né? E ele vai, deixa que eu levo, mas ele parecia um bobinho. Lembra dele? Aí foi lá, guardou, ele falou, fica aí, bota, quer mais ajuda? Igual um bobinho. Aí eu vim, não, obrigado, não, precisando de alguma coisa, toda assim. Aí, guardou lá, guardei. O irmão lá foi tão gentil, quis me ajudar o tempo todo. O senhor sabe quem é aquele irmão? O senhor não sabe. Aquele ali era o maior criminoso, o maior bandido que tinha aqui em Teresópolis. Para o irmão saber, quando ele chegava na porta da igreja, próximo, alguém disse, fulano, sai, fecha, todo mundo, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Porque ele era capaz de entrar dentro da igreja, matar as pessoas, ele era muito mau. As pessoas diziam para ele, parece que foi esse o caso, se eu tiver me enganado, o Senhor me perdoe, não estou querendo acrescentar no testemunho, mas que eu já conheço muitos casos desses, que é um dos casos que a mãe dele falou assim, tomara que ele morra, que alguém pegue e mate ele, que aí eu paro de sofrer. Porque para ele só a morte. Não tinha solução, irmãos. Mas um dia ele entrou, me disseram, fulano está aí, pastor. A pessoa não conseguia falar, pastor, está lá atrás. Eu deixa. Aquele dia ele veio à frente, aceitou Jesus, entregou e Jesus começou a mudar a vida. Não mudou de um dia para o outro. Não muda de um dia, porque nós não aguentamos. Vocês imaginaram o irmão entrar? Eles ficaram lá 2 meses na minha casa fazendo essa reforma. Irmãos, quando acabou, 1 ano depois ainda tinha pó de gesso dentro do armário, num lugar que estava fechado. Você imagina, vamos fazer isso aqui em 1 semana. Não dá para fazer. Então há coisas na nossa vida que o Senhor não faz de uma vez porque nós não aguentamos. Você está entendendo isso, irmão? E acha até que se ele consertar tudo de um dia para o outro, no seguinte a gente abandona ele. Nós temos que ser consertados e andando com ele. Ele não tinha jeito. Mas o homem parecia um bobinho, parecia até um Zé Mané. Não, ele era apenas... Aí eu lembro na Bíblia, o endemoniado gadareno, corrente não segurava ele dormia no cemitério. Quando ele chegou para Jesus, ele, o que tenho eu contigo? Jesus expulsou o demônio dele. Aí diz a palavra de Deus, mais na frente, estava lá no barco e tal, Jesus ali na praia ensinando, e estava no barco olhando para ele, aquele que tinha sido liberto, gadareno. E as pessoas do lado dele não tinham mais medo dele. Cristo mostra o seu amor, nos perdoando e nos restaurando, não para que apenas possamos nos alegrar com a mudança. Isso é se alegrar, se beneficiar
ter as coisas em seu deleite próprio, mas para que sejamos investidores dele no reino do céu. O que é investidor no reino do céu? Fazer propaganda, trazer pessoas, multiplicar. Por isso que ele diz: fazei discípulos de todas as nações, não discípulos de vocês, discípulos dele. Mas para você fazer discípulo dele, você precisa ser transformado. Nós temos algumas pessoas na Bíblia, sem falar nos 12 discípulos, que se você for olhar os 12 discípulos de Jesus, era tudo gente ruim. Aí juntou tudo e fez aqueles discípulos, os 12 apóstolos ali. Mas eu quero falar de algumas mulheres na Bíblia. Quem conhece a história de Judá e Tamar? Quem conhece? Quem não conhece? Quem não conhece? Eu não vou contar a história, não vai dar tempo. A maioria conhece, né? Só para te dizer, Tamar era nora de Judá. Casou com um filho, o filho morreu, casou com outro filho morreu. Aí, porque o Senhor é que estava eliminando, porque tinha um propósito, é uma história. Depois, eu já preguei sobre isso aqui na igreja. Aí Judá falou: você vai agora esperar meu filho. Porque era assim, a lei era assim. Espera o meu filho mais novo até que ele tenha idade para casar contigo. E ela pensou: esse camarada vai me dar uma volta, porque ele está com medo. E ele também, a Bíblia diz que ele ficou meio assim: caramba, e se Deus mata esse? E ele começou a enrolar o meio de campo. Um dia ela descobriu, e ela ela queria ter herdeiros. Não é que ela queria, que Deus tinha um propósito, você vai entender isso. Mas ela queria. E ela descobre que ele vem para a cidade, ia passar num certo lugar, ela vai e fica numa encruzilhada, se veste e se faz de prostituta. E ali ela se entrega a ele aceita. Então ela vai ter um filho, ela vai estar grávida do seu sogro. Por que Deus permite certas coisas na nossa vida? Porque Deus quer mostrar o amor dele. Se houver um propósito. Segunda mulher, essa não se fez, ela era prostituta, era Raabe. Imagina uma prostituta naquele tempo. 2 espias vão à frente, que Josué manda para entrar em Jericó. E essa mulher resolve ajudar os 2 espias. Porque ela entendeu que era um plano de Deus. Deus tocou no coração dela. Então aquela mulher que não tinha nenhuma credibilidade, de repente fez com que as pessoas, os espíritos, crescem nela. Deus começa transformando ali, e ela ajuda, faz as coisas como deveria fazer, e as coisas acontecem segundo os planos que Deus queria, e ele prometeu para ela: você e a sua família, fica tranquilo, vocês vão ser salvos, não vai acontecer nada com vocês. E aconteceu isso, foi salvo. E Ruth? Ruth era uma mulher aparentemente boa, mas o seu marido morre. Quem era Ruth? Era uma moabita, descendência de um incesto de Noé com sua filha. A Bíblia diz que os moabitas se assemelhavam muito ao paganismo dos cananeus. Eles praticavam vários rituais impuros em seus cultos de celebração à natureza e à fertilidade. Era um povo duramente reprovado por Deus por ter se levantado contra Israel. Essa mulher era de um povo reprovado por Deus porque se levantou contra Israel. E Deus honrou essa mulher, providenciando o casamento para essa mulher, que era algo que ela nunca podia imaginar. Vou falar no fim o que vai acontecer, que alguns já estão sacando. Há uma outra mulher chamada Batseba, que teve um caso com Davi. Ah, pastor, mas ela foi forçada. Eu não vou entrar nesse mérito que o rei mandava, mas ela podia falar: eu vou morrer, mas eu não vou, você me mata, e ela morreria. Mas ok, não vamos entrar nesse mérito. E ela gera um filho.
Esse filho que ela gera, depois de todo o perdão, o Senhor disse assim: eu vou perdoar. O primeiro filho morre, mas o outro que nasce é Salomão. Já ouviram falar desse nome? Sabe quem são essas 4 mulheres? Elas formam a árvore genealógica de Jesus. Então Jesus descende de Tamar, Raabe, Ruth, Batseba. Por quê? Porque Ele faz novas todas as coisas. Pode ser que você seja igual ou pior até, ou conheça alguém. Mas uma coisa é certa, o mesmo Deus que tem misericórdia para com aqueles, ou teve misericórdia para com aqueles que tiveram arrependimento, essa é a palavra, arrependimento. Quando nós nos arrependemos, o Senhor entra, a Bíblia diz que Ele não nega a um coração contrito. Ele não nega favor, nenhum favor. Por isso, irmãos, que é impossível você passar à frente de Deus e não perdoar aqueles que estão arrependidos, não é com remorso, arrependidos. Nosso propósito aqui como Shalom, essa igreja foi criada segundo o propósito de Deus. Durante muito tempo, eu vivi nesse ministério itinerante, cantando e pregando, viajei para vários lugares, até que um dia o Senhor me incomodou, e na época eu estava acabado lá não, porque até hoje eu ainda sou chamado, obviamente que estou reduzindo completamente. Domingo eu procuro não sair, né? E isso já tem mais de 10 anos, então, até hoje, eu fui passear em uma das férias que nós fizemos em Portugal, e aí as pessoas souberam que eu estava lá, a irmã Elizabeth estava conosco, e eu tive que marcar lá 2, 3 agendas para ir lá, eu estava em férias. Não é isso o caso, é porque Deus começou a me incomodar. Que nem todas as igrejas estavam com paciência para consertar a vida daqueles que precisam ser consertados. Jesus estava com muita vontade, Jesus estava querendo, mas Ele não tinha um instrumento aqui na terra que fizesse. Quando Deus falou conosco para abrir a igreja, eu falei: Senhor, mais uma igreja, tem tanta igreja, mas eu aceitaria se o Senhor nos desse uma igreja que pudesse, porque eu via nas igrejas que eu via as pessoas, via na rua, desviados, eu era desviado, eu era da igreja tal, fui presbítero, fui isso, fui aquilo. Então o meu coração começou a arder. Eu disse: Senhor, eu queria ter uma igreja que nós pudéssemos ajudar na restauração de vidas. E comecei a pedir ao Senhor. A minha esposa, meu genro está ali, que começou a igreja conosco, éramos 6 da família e mais 5 ou 6 de fora que vieram. No primeiro ano começou a vir tanta coisa para a gente, tanto problema. E eu sou uma pessoa, eu já estou assim, tentando praticar, estou pedindo ao Senhor mais 30 anos de vida, tá bom? 30 anos para eu aprender, porque né, fui aprender agora. Eu somatizo muitas coisas, os problemas, às vezes um problema de uma pessoa é tão duro que eu choro junto, eu vou para casa e fico 2 dias chorando. Não pode ser assim, mas eu sou assim. E teve um dia que eu falei: Senhor, segura aí um pouco, porque só está vindo problema. Ele disse: mas você me pediu isso. Irmãos, o que nós temos que entender é que nós não temos a menor condição de consertar a vida de ninguém, por mais simples que seja o problema dela. Mas se nós tivermos esse sentimento de que é o Senhor quem faz todas as coisas, nós vamos enfrentar cada situação que você nunca imaginou. E já enfrentamos aqui na igreja difíceis situações, e o Senhor nos deu vitória em todas elas. Qual é o nosso propósito? Que sejamos como igreja de Cristo usados para restaurar vidas para Ele. Uma das coisas que o inimigo gosta de dizer é que você não tem jeito, como você não tem jeito. Ou então ele diz: você não precisa de conserto, você é muito bom, As duas ele está errando. Há jeito para a sua vida, e você não é tão bom que não possa melhorar. Você não é tão ruim
que não haja solução para a sua vida. E não é tão bom que não possa melhorar mais. E é isso que eu quero propor para nós aguçarmos mais. Estamos no 10º ano da igreja aqui, aguçar mais. Porque é isso que o Senhor espera de nós. Mas a minha palavra nesta noite é porque nós estamos vindo, ainda não terminou essa pandemia, mas nós já melhorou bastante, ficamos enclausurados, pessoas se mataram, pessoas se jogaram dos prédios, a violência doméstica aumentou, aí está a estatística que diz, as pessoas que trabalham com isso. Nós precisamos como igreja aparecer neste momento. Essa foi uma das razões, nós podíamos ter esperado mais um domingo, ou 2 ou 3, alguns até orientar, pastor, vamos esperar, eu falei, é verdade e tal, mas aquilo começou a me apertar no coração. As pessoas que nos visitam, as pessoas que entram, nós não sabemos, ou até os membros que, pastor, mas podemos fazer online, sim, mas os visitantes, as pessoas que passam aí fora, as pessoas que estão estragadas, não conhecem a minha rede social, ou meu WhatsApp para fazer online, e mesmo assim, uma coisa online. O primeiro domingo que nós abrimos aqui foi domingo 28 de junho, os irmãos que vieram aqui confirmam isso, foi só um culto, foi só à noite, né? As pessoas ficaram assim, igual criança, assim, fulano, quase que queria abraçar. Não, irmão, não pode abraçar. Ali, porque faz bem, o povo de Deus quer ver, o povo de Deus foi feito para ter essa comunhão. Conquanto não podemos abraçar ainda. Que vontade de abraço. Vocês se preparem, porque o dia que liberar, está liberado o abraço. Eu vou dizer, o culto começa 1 hora mais cedo, domingo, irmãos, só para abraçar. Fila do abraço. Eu quero abraçar, apertar todo mundo que... Os meus netos, crianças, de 5 anos, a Camila fala, poxa, eu queria abraçar uma criança, ela está sentindo falta do abraço. Mas é melhor ver, não poder abraçar, do que nem poder ver. Quem sabe, você tem ouvido bobagens. Às vezes, aqueles que estão mais próximos de vocês é que te ferem mais. Aquele que não tem nenhum contato com você não te faz mal nenhum. Mas quem sabe um familiar joga uma palavra maldita na sua vida, você tem andado angustiado, você está lutando, quem sabe você já fez uma promessa para o Senhor 5, 10, 20 vezes e não mudou, as coisas não mudaram na sua vida, e você está dizendo assim, Senhor, eu não tenho mais jeito. Eu não tenho mais jeito. Às vezes uma palavra que foi colocada na sua vida, ela virou algo porque você absorveu aquilo ali. Ainda em Teresópolis, numa outra igreja, essa foi uma igreja metodista, e veio à frente um grupo para orar. E eu sempre gosto de perguntar, quando eu estou ministrando ali, qual é o teu problema, você quer dizer? E um rapaz pegou e disse, olha, meu problema é que eu não paro em emprego nenhum, não passo de 1 ano, estou indo muito bem, estou achando que vou ser promovido, sou mandado embora. Mas por quê? Não sei, eu não faço nada de errado. Aí eu, fica aqui, depois a gente conversa. Terminei de orar, minha esposa acho que deve se lembrar disso, eu vou caminhar um pouquinho mais, ela vai lembrar. E aí, vem cá, me conta um pouquinho da sua vida. Irmãos, com poucas palavras, com uns poucos minutos, ele me disse, a mãe dele disse, você não vai crescer, você não vai ser ninguém, você não vai parar em lugar nenhum, você não sei o quê, e ele somatizou aquilo, ele pegou aquilo, e ele não parava em lugar nenhum. Ele falou, pastor, eu já cheguei a ser gerente de uma loja. Eu falei, agora arrebentei, agora eu vou decolar. Fui mandado embora. Se não era mandado embora, a loja fechava. Oramos aquele dia e dissemos assim para ele, você crê que o Senhor é suficientemente capaz para quebrar completamente esse mal na sua vida? Você carrega. Ele começou a chorar, eu não só creio, eu quero muito. E nós oramos ali, nos abraçamos. Irmãos, 1 ano e pouco depois, eu voltei em Teresópolis, numa outra igreja, e lá estava o irmão. Ele veio, você lembra de mim? Eu falei, irmão, me ajuda aí, porque são várias igrejas que eu vou, e eu sou aquele irmão assim, 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 assado. Irmão, e como é que está? Pastor, já passa de 1 ano, era 1 ano e meio aproximadamente, eu lembro que já tem 1 ano e meio, estou empregado, sou gerente, e agora vou ser promovido de novo. Eu falei, toma posse da sua libertação. Deixa eu te dizer, não há mal tão grande que o Senhor não possa resolver, e não há alguém que seja tão bom que não possa melhorar.
às vezes, aqueles que estão mais próximos de você, você tem o hábito de ouvir conselho. Amiga, fala para mim, amiga, o que eu faço? Ah, amiga, dá um chute nesse homem. Esse homem não serve para você. Está assim de homem aí, ó, bonito. Você ouve de pessoas que você está acostumado a ouvir e dar conselho, é normal. Como é que uma pessoa que você nunca viu, um inimigo, vai chegar, vai entrar dentro da sua casa para te dar conselho ruim, ou desejar uma palavra ruim para você? Essa você nem ouve, nem olha para trás. Pode ser que você tenha ouvido isso, pode ser que você está lutando e não sabe, você está toda hora, joga um caminhão de terra, mas você precisa entender que aquilo ali é areia movediça. Para de gastar dinheiro com um caminhão de terra. O que você precisa é que o Senhor tire você dessa terra, desse lugar, e Ele está aqui nessa noite para fazer isso. Ninguém é obrigado. Mas lembrando o início da mensagem, o Senhor sabe que você tem esse problema. Ele sabe antes de você. Ele sabe que você iria ter pela sua presciência. Ele sabe antes. E você quer continuar? Então eu quero orar agora nesse momento. Eu quero pedir o Carlinhos que esteja aqui no teclado. Perilinho, deixa eu pegar aqui com o Carlinhos no teclado, Carlinhos. Enquanto nós tivermos aqui um fundo musical, eu quero fazer uma oração. Essa oração você ainda vai estar assentado aí. Procure confirmar essas palavras no seu coração. E depois eu vou oferecer, se alguém está aqui com algo que precisa que o Senhor arranque com raiz e tudo. Não adianta arrancar, tem que arrancar com a raiz e tudo. É igual aquele mato, aquela erva, tiririca, né? Você não pode cortar, você tem que arrancar. E às vezes são várias raízes. Você vai tirando, ela vai crescendo e arranca. Só o Senhor pode fazer isso. Só Ele. A Bíblia diz que só Ele penetra a divisão de alma e espírito. Pai querido, em nome de Jesus, o que eu quero te pedir agora é que o Senhor quebrante, tire o medo das pessoas de receberem essa libertação. Tire, Senhor. Não deixe que eles ouçam o inimigo dizendo: você não tem jeito, para de bobagem, isso é história. O inimigo não tem poder de fazer a nossa cabeça. Não há mal tão grande que o Senhor não possa resolver. E não há pessoas tão boas que não possam melhorar. Em nome de Jesus, nós vamos ficar de pé agora. Irmãos, os irmãos que me conhecem sabem, eu não estou aqui preocupado que aqui tem uma multidão de pessoas, mas eu vou para casa preocupado se o Senhor me disser assim: por que você não esperou um pouquinho? Tinha gente para ir lá, tinha pessoas para quebrar o altar. Eu gosto do altar. O altar simboliza o sacrifício, o holocausto, perdão. E se você quer que eu ministre sobre a sua vida agora, eu vou ministrar daqui do altar. Vem aqui à frente, se você tem algo especial. Eu não preciso que você me diga o que é. Sabe por quê? Porque o Senhor já sabe o que é. Mas você precisa autorizar que Ele mexa. Venha em nome de Jesus. Eu te encorajo, venha em nome de Jesus.